Muito bom dia a todos e todas. Nós estamos iniciando mais uma pré-leção, estudo do Evangelho, do Centro Espírita Vovô Nestor, aqui de Campinas. Eu sou Angélica Carlini, membro do grupo doutrinário, da comissão doutrinária do Centro Espírita Vovô Nestor. E hoje nós estamos aqui para fazer mais um estudo do Evangelho, que a gente chama de pré-leção, e também para fazer a nossa vibração. Nós vamos começar pontualmente em 2 minutos, às 8h30. Todos são muito bem-vindos, portanto, ainda dá tempo de chamar os de casa, chamar os amigos, avisar todo mundo, que nós vamos começar às 8h30, precisamente. O Centro Espírita Vovô Nestor fica na rua Pedro Braga, 130, Paraque, Itália. O centro tem um trabalho social com uma creche em parceria com a Prefeitura Municipal de Campinas, onde são atendidas hoje 800 crianças em idade de creche e também bebês. Conheça o nosso trabalho pelas redes sociais, no Facebook, no nosso site www.cecentroespíritavovonestor.org.br e veja como você pode contribuir para que esse trabalho social seja muito bem sucedido, acolhendo crianças, formando esses pequenos para que sejam homens e mulheres de bem, homens e mulheres úteis para a nossa sociedade. Conheçam o nosso trabalho, veja como você pode contribuir. Nós temos um bazar para arrecadação de fundos. Com esses fundos, esses valores, se complementa as despesas da creche, aquilo que a verba destinada pelo poder público nem sempre dá conta. Então se complementa e também são recursos disponíveis para auxiliar as famílias das crianças e aqueles que batem à porta do Centro Espírita Vovô Nestor, carentes e necessitando de ajuda. Veja lá, conheça o nosso trabalho doutrinário também. Nós temos encontros públicos como esse, de pré-lição e vibração, e temos os encontros públicos presenciais. Hoje mesmo, no domingo, a partir das 9 horas, nós temos a pré-lição do Evangelho e o passe, e às 10 horas temos uma palestra. São eventos públicos. Às terças-feiras, nós temos também o acolhimento fraterno, que é aquele momento em que um companheiro nosso está lá para atender e conversar com aqueles que precisam desabafar, precisam trocar uma ideia, às vezes até pedir uma orientação. Então, acompanhem a nossa programação pública pelas redes sociais, vem conosco, vamos participar. Afinal de contas, o Espiritismo é a doutrina da esperança. O Espiritismo é a doutrina que explica as razões pelas quais a gente enfrenta dificuldades nesse mundo e por que a gente enfrenta, para que serve enfrentar as dificuldades, sempre para atingir o nosso objetivo maior, a evolução espiritual nos passos do Evangelho de Jesus. Seja muito bem-vindo com a gente. 8h30, na verdade, 8h31, já falei demais. Nós vamos, então, pedir a Deus e a Jesus que nos abençoem mais esse encontro, para que a gente possa absorver lá no fundo do coração as lições do Evangelho do Mestre. Hoje a nossa pré-lição tem por tema Bem-aventurados os misericordiosos. E nós vamos tratar dos temas dos itens 16 a 21, sempre aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que você pode baixar o Evangelho segundo o Espiritismo no www.feb, de Federação Espírita Brasileira, febnet, tudo junto, .org.br, não tem nada ilícito nisso, está lá para baixar mesmo, para que você não tenha que despender recursos para comprar. Baixa aí no seu computador, no seu tablet, no seu celular, para que você possa ter o Evangelho sempre à sua disposição. Então nós estamos trabalhando com Bem-aventurados misericordiosos, itens 16 a 21, e o tema é indulgência. A lição do Evangelho tem início com uma instrução de um espírito superior, um espírito que se apresenta com o nome de José, e que se dirige a nós para dizer que gostaria de falar sobre a indulgência.
um sentimento que ele, José, define como dócil e fraternal, que todas as pessoas deveriam ter em relação umas às outras. Curiosamente, indulgência é uma palavra cujo sentido entre nós, humanos, é um tanto pejorativo. Costumeiramente, a palavra indulgência nós utilizamos no sentido de aguentar, de suportar alguém de quem nós discordamos, mas que por educação ou porque não tem outro jeito, nós deixamos que se manifeste da forma quem quiser, sem que a gente possa contrapor as nossas ideias. Indulgência para nós aqui na Terra é quase como que tolerar alguém. Embora a gente esteja discordando dessa pessoa, a gente tolera, porque não tem o que fazer, então a gente tolera essa pessoa. Esse é o sentido que normalmente nós damos à palavra indulgência. No Evangelho segundo o Espiritismo, o sentido é completamente outro. Tanto que José, esse espírito protetor, já inicia a sua orientação designando que indulgência é um sentimento dócil e fraternal, ou seja, muito diferente do sentido que normalmente nós utilizamos para essa palavra no nosso cotidiano. E o Espírito esclarece que indulgência é um sentimento de quem não vê defeito nos outros. Ou quando vê, evita falar neles ou divulgá-los. Então, o indulgente encobre os defeitos dos outros, e se porventura os outros descobrem esses defeitos da pessoa de quem se está falando, o indulgente procura abrandá-los, ou apresenta até uma desculpa plausível, uma desculpa séria, que permita às pessoas que estão falando mal daquele que errou, que cometeu a falha, que permitam essas pessoas repensarem a sua opinião sobre os defeitos do outro. Olha que coisa difícil. O indulgente é o que percebe o erro do outro, percebe o defeito do outro, não divulga e ainda defende o outro de uma forma sincera quando ele é atacado por terceiros, criticado por terceiros. Quem verdadeiramente pratica a indulgência, nos ensina o nosso espírito protetor, nunca se ocupa dos maus atos dos outros, a menos que seja para prestar um serviço. E que seria esse serviço? Aconselhar o outro, se ele estiver disposto a ouvir, amparar o outro, esclarecer o outro porque que aquele ato dele é errado, e desde que ele esteja disposto a ouvir. O indulgente não repreende, ele apenas o aconselha, e mesmo assim, ele faz de forma discreta, suave, para não magoar quem os recebe, para quem recebe o aconselhamento. Além disso, o espírito protetor nos dá uma orientação muito importante, mas que é de difícil aplicação nas nossas vidas. Ele nos faz a seguinte pergunta: quando julgareis vossos próprios corações, pensamentos e atos, sem vos ocupar do que fazem vossos irmãos? E aí ele vai mais adiante e diz: quando abrirei vossos olhos severos apenas para vós mesmos, sede severos para convosco e indulgentes para com o próximo. De fato, é uma lição clara, sensata, mas de dificílima aplicação. Nós estamos acostumados até a justificar os nossos erros a partir do erro do outro. Desde pequeno, a gente usa a expressão: ah, mas todo mundo está fazendo. Ah, mas todo mundo faz assim. Ah, mas sempre foi assim. Ou seja, a gente se ampara no erro alheio para justificar o nosso próprio erro. O que significa dizer que a gente repara, sim, no erro alheio. E quando a gente não está se justificando pelo erro alheio, a gente está atacando o erro alheio, criticando, difundindo o erro alheio, sem ver quantas vezes nós não estamos fazendo exatamente a mesma coisa. É por isso que ele diz: sede severos com você mesmo e indulgentes
com o outro. E conclui nos recomendando que sejamos indulgentes, pois a indulgência reergue, acalma e agrega, atrai, enquanto que o rigor afasta, desencoraja e irrita. De fato, com quem é que você prefere conversar sobre seus problemas? Com uma pessoa que vai te reprimir, uma pessoa que vai te criticar, uma pessoa que vai te desencorajar, ou com alguém que te acolhe, te ouve, entende que de fato você errou, você cometeu um equívoco, mas que te acolhe, que fala com você com brandura, com carinho, ainda que esteja te aconselhando e às vezes até te repreendendo, mas faz isso de uma forma indulgente, de uma forma dócil, de uma forma carinhosa. Ao mesmo tempo, se você é daqueles severos que vive apontando o dedo para um, para o outro e dizendo que um e outro estão errados, quem é que se aproxima de você? Quem é que te pede um conselho? Quem é que te pede um acolhimento? Putz, fiz uma bobagem, errei, por favor me ajuda. Quem te faz isso com você? Não. Você acaba sendo aquele severo, aquela pessoa brava que afasta as pessoas de você. Nesse mesmo capítulo do Evangelho, bem-aventurados os misericordiosos, um outro espírito protetor que se apresenta como João nos dá importantes ensinamentos sobre a indulgência. E bem nessa linha que a gente estava tratando agora. Ele inicia recomendando que sejamos indulgentes com as faltas alheias, sejam quais forem, porque só devemos julgar com severidade as nossas próprias ações. E mais, que o Senhor usará de indulgência para conosco, que Deus usará de indulgência para conosco, tanto quanto tivermos usado a indulgência para com os outros. Epa! Aí o bicho pega. É nessa mesma régua que Deus vai medir os nossos erros. Quanto é que você foi indulgente com os outros? É a mesma régua que Deus vai usar para ser indulgente com você, comigo, com todos nós. Por isso é que ele recomenda que nós devemos sustentar os fortes, fortes no sentido espiritual, e encorajá-los à perseverança. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos fortificar os fracos, aqueles que falham, aqueles que erram, mostrando a eles a bondade de Deus e ensinando a eles que para Deus conta até o menor arrependimento que a gente tenha. Dos erros que nós praticamos, aquele pequeníssimo arrependimento que a gente tenha, desde que seja sincero, será levado em conta por Deus na hora de estabelecer quais serão as nossas próximas etapas de evolução, por exemplo, numa outra encarnação. Então, o nosso papel de indulgente é dar força para aqueles que persistem buscando a evolução, então, sustentar os fortes, encorajá-los à perseverança, mas fortificar os mais fracos, os que erram, os que cometem maldades, os que praticam atos contrários à moral de Jesus. Esses não cabe julgar, nós devemos fortificá-los, mostrando a eles que a bondade de Deus vai levar em conta todo e qualquer ato, todo e qualquer pensamento de arrependimento que eles possam ter. O Espírito Protetor nos ensina ainda que devemos dizer em pensamento e por nossas ações exatamente como Jesus nos ensinou. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Essa frase é muito conhecida de todos nós, está na oração dominical que Jesus nos ensinou, naquela oração que a gente chama de Pai Nosso, mas também é conhecida como oração dominical. E essa frase é poderosa, porque ela deve nos lembrar todos os dias qual é o papel do perdão na nossa vida. O perdão é o ato que a gente pratica do fundo do nosso coração, mas que é principalmente um ato que contribui para a nossa evolução. Quando nós pedimos perdão das nossas faltas, tanto
para um companheiro, uma companheira de jornada, quanto para Deus, nós não devemos almejar, desejar que as nossas falhas sejam esquecidas. Porque o esquecimento, tanto daqueles companheiros aqui do plano terrestre, como o esquecimento de Deus, de Jesus, dos bons espíritos, não nos traria nada de bom para acrescentar ao nosso processo de evolução. Nós temos que pedir perdão para que Deus nos ajude a não cair mais nesse erro, que nos ajude a ter força necessária para buscar um novo caminho, um caminho de submissão às leis de Deus, aos ensinamentos de Jesus, um caminho de amor, um caminho por meio do qual a gente possa somar a reparação dos nossos atos maus e o arrependimento de tê-los praticado. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é estender o véu do esquecimento, nos ensina esse espírito protetor. Mas antes disso, é perdoar com amor, pedir a Deus por aqueles que erraram, praticar a caridade ativa e incansável que o Mestre nos ensinou. Muita gente fala disso. Ah, não, já perdoei, já esqueci. Ok, tá bom. Perdoou, esqueceu. Não. São duas ações diferentes. Esquecer é uma coisa, perdoar é outra. Dá até pra gente esquecer sem perdoar. Porque cada vez que a gente lembra, a gente fica com raiva de novo, fica magoado outra vez. Perdoar é pensar no que aconteceu. Entender que aquele que praticou cometeu uma falha, cometeu um erro, que é tão possível para ele quanto para nós. E que, portanto, ao perdoá-lo, eu estou pedindo a Deus que me perdoe quando eu praticar a mesma falha. Porque é absolutamente comum que aquele que faz pratique um ato que a gente é super capaz de praticar também. Que aquele que faz esteja errando num aspecto em que a gente provavelmente seja passível de erro também. Um outro espírito protetor vem completar a lição de hoje do Evangelho, um espírito que se apresenta com o nome de Dufray, que com certeza é um nome de origem francesa. E Dufray diz assim, ele reforça as lições que a gente aprendeu até agora sobre a indulgência e reforça principalmente a ideia de que nós devemos ser severos com nós mesmos, indulgentes com a fraqueza dos outros. E que assim, dessa forma, sendo severo com a gente, cobrando da gente que tenha uma vida em conformidade com as lições do Evangelho, mas perdoando e sendo indulgente, dócil, caridoso com aquele que não faz isso, é desse jeito que nós estaremos praticando a verdadeira caridade. Dufray nos lembra que todos nós temos más tendências a vencer. Todos. Todos temos defeitos a corrigir. Todos. Todos temos hábitos a modificar. Todos temos um fardo, uma carga mais ou menos pesada que nós temos que carregar conosco na escalada da montanha do progresso. Olha que bonita a imagem que ele cria. Como é que é seu fardo? Como é que é o meu fardo na montanha do progresso? Tá pesado ou tá leve? A gente está carregando muitas ações ruins, muitas práticas ruins, ou a gente está levinho, perdoando, sendo indulgente, praticando a caridade, está suave para poder escalar a montanha do progresso. E se essa é a nossa meta, o progresso, por que a gente deve, pergunta o Espírito, enxergar tão claramente o erro dos outros e sermos cegos para os nossos próprios erros? E ele diz mais, ele diz assim, todos aqueles que são orgulhosos, que acreditam que são superiores aos outros, são no fundo apenas insensatos e culpados. E no tempo certo, receberão as consequências de suas práticas por determinação de Deus. Os verdadeiros caridosos, nos ensina Dufray, são modestos e humildes. Não se preocupam em enxergar os defeitos alheios, preferindo mostrar o que há de bom e virtuoso,
Porque em todos os corações, por mais perversos que pareçam, sempre haverá uma centelha de essência espiritual. Essa é uma reflexão importante para a gente fazer, porque por vezes a gente julga uma pessoa por inteiro e não vê nada de bom que exista nela em razão de um ato que ela praticou e que nos aborreceu, que nos magoou ou que ofendeu até toda uma sociedade. Às vezes uma pessoa pratica um homicídio. Infelizmente a gente vê isso no jornal todos os dias, no noticiário, todos os dias. A pessoa pratica um homicídio. E a gente passa a olhar aquela pessoa como se ela fosse o mal encarnado. Os espíritos estão nos avisando aqui que todo mundo, por maior que seja o erro praticado, tem uma centelha de essência espiritual. E para que serve a gente saber que alguém tem uma centelha de essência espiritual? Para a gente acreditar que aquela pessoa pode evoluir. Para a gente acreditar que os esforços que sejam feitos para a evolução daquela pessoa, para ajudar na evolução daquela pessoa, são esforços positivos. Não há ninguém nesse mundo a quem Deus tenha criado para ser permanentemente mal, para ser permanentemente perverso. Claro que você e eu aqui agora estamos pensando em casos efetivamente muito perversos, extremamente perversos, em que a gente não consegue enxergar nada de bom na pessoa. Não vale nem a pena citar os exemplos, cada um de nós vai pensar no exemplo que quiser. Mas mesmo nesses, o Evangelho nos ensina que tem uma centelha de essência espiritual. Ou seja, nós não devemos e não podemos desistir de ninguém. E o Espírito Protetor nos lembra que o Espiritismo é um caminho que nos leva à evolução e coloca nesse caminho, nessa estrada, as palavras que indicam, as placas que indicam os rumos que nós devemos seguir. E as placas do caminho da evolução, da Anhanguera, da Bandeirantes, da Imigrantes da evolução, das estradas, da evolução, as placas não indicam cidades, não indicam a existência de pedágio. Elas indicam os caminhos que nós temos que seguir. Caridade para com o próximo e para com nós mesmos. A outra placa, uns quilômetros mais à frente, está escrito: caridade para todos e amor a Deus sobre todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres. A outra placa está dito: o amor a Deus resume todos os deveres, porque é impossível amar verdadeiramente a Deus sem praticar a caridade que Ele, Deus, tornou lei para todas as criaturas. Deve ser uma estrada muito interessante, essa que a gente trilha no rumo da evolução. Se a gente materializar essa ideia na nossa cabeça, de fato, é uma estrada muito interessante, porque as placas estão lá: caridade, caridade e caridade. Caridade com o outro, caridade com você mesmo, caridade o tempo todo, porque a caridade é verdadeiramente o que vai nos levar à evolução. O capítulo da indulgência, que é esse que nós estamos estudando aqui, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina ainda, pelo espírito de São Luís, que ninguém é perfeito. E, portanto, ninguém tem direito de repreender o próximo. Todos devemos trabalhar pelo progresso coletivo, sobretudo daqueles cuja tutela nos foi confiada. Filhos, amigos, companheiros, companheiras, aqueles que convivem conosco no dia a dia, cuja tutela nos foi confiada, cuja proximidade nos foi confiada. Principalmente a esses é necessário praticar a indulgência. Repreender, nos ensina São Luís, é um ato a ser feito com moderação. Sim, repreender às vezes é necessário, repreender um filho, repreender o comportamento de um parente, de um amigo, de um colega de trabalho, mas é um ato a ser feito com moderação, para um fim útil e não para humilhar. De fato, para que serve a gente repreender alguém dizendo: você é um egoísta, você é um incompetente, você não se dedica? Acabou. Você humilhou, xingou. E o que você vai extrair dali de positivo? Qual é a motivação que a pessoa vai ter para reformar seus atos? Nenhuma. Zero. Alguém humilhado é alguém que carrega raiva. A repreensão não pode ser uma maldade, mas um dever que a caridade manda cumprir com toda a cautela. A repreensão que lançamos aos outros deve poder ser a mesma que nós dirigimos a nós mesmos. Porque
precisamos nos perguntar se aquele erro que o outro cometeu não é exatamente o mesmo erro que a gente comete em muitas ocasiões. E São Luís nos ensina ainda que observar o erro alheio só é útil para que observemos se estamos praticando o mesmo erro e como é que nós vamos corrigi-lo. Apontar o erro alheio com o intuito apenas de criticar e expor as pessoas à crítica de todos não tem nenhum sentido benéfico, nenhum sentido positivo. Observar, no entanto, o que os outros erram só é útil para que enxerguemos neles as nossas próprias práticas. E assim, tomemos o cuidado de não errar mais. E arremata São Luís ensinando que revelar o mal do outro só faz sentido se isso for importante para evitar que esse mal atinja outras pessoas. Se o mal que o outro pratica só ele prejudica, não vale a pena divulgá-lo. Mas, segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser até um dever nosso. Pois antes caia um homem que vários sejam feitos de vítimas por eles. Então, quando se trata de revelar o mal que uma pessoa está fazendo e que só ela prejudica, calemos. Quando se trata de revelar o mal do outro para impedir que esse mal atinja outras pessoas, isso pode e deve ser feito. O grande ponto é refletir antes de revelar o mal alheio. Essa revelação do mal alheio, quais as vantagens, quais as desvantagens? Vamos sopesar isso, vamos colocar na balança. E se as vantagens de revelar o mal forem benéficas, porque vão impedir outras pessoas de serem vítimas desse mal, vamos em frente. Se não, deixa quieto. Não vale a pena revelar o mal de ninguém se isso não trouxer nenhuma vantagem. Vantagem que eu digo, vantagem espiritual, vantagem para todos os outros. Revelar o mal só vale a pena se for para impedir que o mal atinja outras pessoas. Se não for para isso, não tem nenhuma utilidade. Com essas lições, a gente encerra então o nosso estudo do Evangelho e agora nós vamos colocar em prática o exercício da caridade, vibrando, emanando os nossos fluidos de amor, os nossos fluidos de fraternidade por nós mesmos, para as nossas famílias e pelo planeta. Então, é o momento em que a gente se concentra e, inspirados no amor de Jesus, em suas lições sobre a caridade e o amor ao próximo, nós vamos começar vibrando pelos doentes que se encontram nos hospitais, que se encontram presos a um leito, aos doentes que, estando em sua casa, padecem de sofrimento e de dor. E vamos vibrar também, pedindo a Jesus que ampare e ilumine todas as equipes de saúde que trabalham incessantemente nesse mundo para curar, para apaziguar a dor e a aflição daqueles que estão doentes do corpo, aqueles que estão doentes da mente. Nós vamos vibrar por todos aqueles, conhecidos ou não, que desencarnaram recentemente. Que eles possam chegar ao plano espiritual e recebam o apoio e o carinho dos amigos espirituais que estão sempre lá para recebê-los, mas que nem sempre encontram receptividade por parte daqueles que desencarnaram. Que eles possam estar preparados, Jesus, para reconhecer os espíritos amigos, para serem acolhidos pelos espíritos de amor e possam recomeçar a sua vida no plano espiritual. Nós vamos enviar as nossas vibrações de amor, de fraternidade, para todos os nossos irmãos e irmãs que estão nas prisões. Que aqueles que praticaram os erros, que estão lá por conta desses erros, possam se arrepender,
pedir a Deus uma nova oportunidade. E que aqueles que estão lá, por um erro da justiça dos homens, cumprindo pena, porque a justiça dos homens falhou, estão lá injustamente, que eles possam perdoar. E possam pedir a Deus que lhes dê força para cumprir essa etapa de evolução. Nós vamos pedir a Jesus por todos aqueles que estão entregues ao vício, às drogas, às práticas mundanas que aprisionam. Que todos esses possam ter um minuto de reflexão, um segundo, uma centelha de reflexão. E pedir a Deus a oportunidade de recomeçar, ainda nessa encarnação, numa vida sem essas distorções. Nós vamos pedir a Deus pelos nossos dirigentes políticos e econômicos, que têm nas mãos a chave para abrir a porta que poderá terminar ou minimizar, pelo menos, a miséria, a dor, o sofrimento das populações em todo o mundo. Que nunca falte, Jesus, sensibilidade aos homens e mulheres que dirigem a vida no planeta Terra, para que eles busquem a paz, o fim da miséria, a preservação do planeta. Nós vamos pedir, Jesus, por todas as crianças, por todos os adolescentes, por todos os idosos que se encontram desamparados. Que haja amor e caridade no coração de todos nós, para que a gente nunca perca uma oportunidade de auxiliar aqueles que precisam. Nós vamos pedir, Jesus, por todos aqueles que padecem de doenças psicológicas, de depressão, de ansiedade, para que eles tenham sempre apoio e orientação. E para que aqueles que convivem com pessoas nessa situação pratiquem verdadeiramente a indulgência que nós aprendemos hoje. Nós vamos pedir por nossas famílias, para que reine entre nós a paz, a harmonia e a compreensão. E vamos te pedir, Jesus, por nós mesmos, para que nessa semana que se inicia, nós sigamos firmes, confiantes, otimistas, sempre amparados pelo teu evangelho de amor. Muito obrigada, Jesus, e ser conosco, hoje e sempre. Ok? Tudo em paz? Beleza. Às 10 horas tem palestra, e a palestra no Centro Espírita Vovô Nestor é híbrida. Você pode assistir lá presencialmente, ou pode assistir aqui na nossa transmissão pelo Facebook. Semana que vem, sexta-feira, tem Diálogos com o Espiritismo. No sábado pela manhã tem Nos Passos de Jesus. À tarde tem o Estudo das Obras Básicas. Ou seja, tem muita atividade aqui para quem quiser aprender mais sobre o Espiritismo. Grande abraço a todos e todas. Muito obrigado por ter estado com a gente. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Obrigado.